Horas com 15 minutos, é o Bastidores pela Itatiaia. Paulinho Alê, 22 anos, eu acho que já mostrou que conhece do negócio, né? Quando apareceu no Vasco ali entre 2017 e 2018, temos os números aqui do Paulinho, ele fez 35 jogos pelo Vasco, marcou 7 gols, despertou interesse, como acontece de forma natural no futebol brasileiro. Quando surge um talento assim como o Paulinho, chama a atenção de quem tem a grana e acaba levando. O Bayer Leverkusen pagou uma bolada para levar o Paulinho, acabou convivendo com lesões, jogador que teve passagem também por seleção de base e acabou se perdendo de certa forma na carreira por não ter uma regularidade. Mas até pela idade do Paulinho, pelo que o Paulinho ainda pode dar, né? Pode ainda render na sua carreira. Seria um nome, até para a próxima temporada, um bom nome para o Atlético pelos recentes feitos do Paulinho. É claro que a gente coloca essa interrogação, mas a gente deve fazer esse meio termo, né? Aquele Paulinho do Vasco com o Paulinho de agora. Seria um bom negócio, mas dependendo também, né, Alê? Qual o valor seria pelo Paulinho? Mas o Paulinho tem uma vantagem, né? Com esses 22 anos que o Cláudio citou, ele ainda tem um potencial de revenda, tem mercado, fazendo uma temporada de recuperação, ele tem condição de reverter tecnicamente, porque é muito bom jogador, e também financeiramente, porque ainda é muito jovem. O Paulinho tem um histórico extenso de seleção, desde o Sub-15, foi campeão olímpico, é um jogador que mesmo muito jovem, menor de idade, era protagonista no Vasco. Ele começou muito bem no Bayer Leverkusen, inclusive na temporada passada ele fez 31 jogos, era titular do time. Esse ano alguma coisa mudou, ele fala um pouco da política do clube e tal. Fato é que o Paulinho não tem tido oportunidade e o time vai muito mal. É o vice-lanterna da Bundesliga, do campeonato alemão, com uma vitória só nos últimos 6 jogos. Mas eu tenho muitas dúvidas de em que time o Paulinho não seria titular. E aí uma coisa que eu tenho cobrado bastante dos clubes é de você contratar jogadores que façam a diferença. Jogador para compor o elenco, eu acho que é jogador que, primeiro, não é caro e, segundo, que muitos deles têm obrigação de serem da base. Jogador que muda o time de patamar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O Furacão, o Atlético Paranaense, que contrata os 2 melhores jogadores do time. Contrata o Vitor Roque e o Fernandinho. São os 2 melhores do time hoje. Então você muda o time de patamar. E eu acho que com o Paulinho isso aconteceria. É muito bom jogador, principalmente pensando aqui no futebol brasileiro. É um jogador para se recuperar e ainda para dar muitos frutos, eu não tenho dúvida disso. Seria um Paulinho, evidentemente, para a próxima temporada, para resolver o problema atual do Atlético? Você acha que, pelo que o Paulinho pode produzir, ele é aquele atacante que pode jogar enfiado entre os pontas, pode também atuar pela beirada, é um jogador que, de certa forma, no ataque não faz apenas uma função. Mas hoje, você olhando a escalação do Atlético, se o Paulinho, por exemplo, estivesse já neste elenco, ele seria titular? Para mim, absoluto. Para mim seria Keno de um lado, Paulinho do outro e o Hulk na centroavância, né? Eu gosto muito do 1 contra 1 do Paulinho, jogador rápido, habilidoso, que evidentemente teve boa parte da sua formação, porque foi muito jovem, pro futebol da Alemanha. Você acha que se ele fosse depois, ele poderia até ter um destino diferente para outro clube ou até por outro valor? Eu acho que sim. É que o Vasco, né, já há algum tempo, não é de hoje, passa por uma situação financeira muito complicada, né? Como a maior parte dos clubes brasileiros. Então, surgiu uma oportunidade de negócio, o futebol da Alemanha também é um futebol muito forte e acabou vendendo o jogador, mas é um jogador que inclusive teria mercado, ele não tá bem no Bayer Leverkusen, muito tempo de casa e tal, teria mercado no exterior, mas é a vontade dele voltar para o Brasil e aí o Galo tem absoluta prioridade no coração dele e inclusive contar o nome do programa aqui, os bastidores. Bastidores aqui é só bastidores. Ele me perguntou se eu estava gostando daqui, em que bairro ele poderia morar. Eu até sugeri que ele morasse na casa do Hulk, porque na casa do Hulk é um desperdício. Eu acho que cabe o elenco inteiro ali, todo mundo dá para fazer, inclusive as Olimpíadas. A concentração dá para fazer lá? Olimpíadas dá para fazer lá. Mas eu falei do condomínio do Hulk lá, onde outros jogadores moram, né? E que é perto do CT. Inclusive ele já começou a seguir não só
o Instagram do Galo, como do Hulk também, que é importante seguir o do Hulk também. É o homem da casa, né? Então é importante. Então ele já está fazendo ali o meio-campo. A situação com o clube não é simples. Negociar com o alemão não é fácil, mas essa negociação já está aí se arrastando. E eu acho que quando ele vier para a Copa do Mundo, porque daí tem um recesso, né? Os times vão parar. É a hora de chamar o Paulinho, vem aqui conhecer Lagoa Santa. E aí eu acho que ele não volta mais. A informação que eu tenho é que ele não volta para o exterior e que o Galo tem prioridade. Agora, evidentemente que um jogador de 22 anos desse nível chama a atenção de vários clubes. De todo mundo, né? Não tem como... É o tal da negociação que o sigilo, ele tem que ser bem feito, porque vai aparecer agora ali aquele famoso leilão, né? Vai, porque eu vou te falar, talvez no Flamengo ele tivesse dificuldade, mas nos outros times do futebol brasileiro, para mim, ele seria titular em todos. Ele começou a seguir o Atlético, começou a seguir o Hulk. Quando você tá começando aquela paquera, ô Ale... E já começa a dar o like ataque. É o like ataque. Que você vai, pra quem não sabe, você vai curtindo em sequências, né? Vai botando o coraçãozinho em várias postagens e aí depois chama do direct. Eu não vou te complicar, né, Ale? Não, eu já parei com essa prática, evidentemente. Nunca tive, que eu falo. Na verdade, nunca teve, né? Exatamente, mas eu tô contando que a rapaziada, a galera aí sempre, né, me conta e acontece.